Tudo começou por volta de 1991. Por essa época, o 16 bits da Nintendo já era um grande sucesso comercial no Japão e vinha competindo fortemente no mercado ocidental. Mas empresas como Sega e NEC já apresentavam aparelhos mais modernos, que faziam uso de CD-ROM para armazenamento de software. Já começava a se ouvir sobre a próxima geração dos sistemas de videogame de 32 bits. A Nintendo gostaria de estender a vida útil do Super Nintendo e ao mesmo tempo lhe adicionar capacidades extras que, por falta de tempo e limitação de valor, não puderam ser incorporadas no projeto original. Para isso, a empresa mirava desenvolver um periférico que permitia ao console ler discos ópticos, e a escolhida para produzi-lo foi a conterrânea Sony. O projeto também deveria se tornar a base para o videogame de próxima geração da Nintendo. Contudo, Hiroshi Yamauchi, presidente global da Nintendo naqueles dias, juntamente com sua equipe, notou que uma cláusula do contrato com a Sony dava à parceira total direito sobre os conteúdos produzidos para o periférico. Ou seja, os royalties de cada game publicado em disco poderiam ir para o bolso da Sony. O contrato então foi prontamente rompido, e toda a tecnologia desenvolvida para esse leitor ficou com a ex-parceira, que optou por produzir um console próprio. Esse console se tornaria o agora mundialmente conhecido PlayStation. A Nintendo voltou aos negócios, dando prioridade para seu sistema do momento, o SNES, mas precisava continuar planejando seu sucessor. Que rumo tomaria a Big N para projetar, desenvolver e colocar no mercado o sucessor do Super Famicom? A Silicon Graphics, ou SGI, há vários anos líder em computação gráfica de ponta, estava interessada em expandir seus negócios, adaptando sua tecnologia para produtos de consumo, e os videogames seriam uma ótima oportunidade. Um funcionário da SGI, chamado de Tim Van Hook, pegou essa tecnologia e produziu um protótipo funcional a um preço consideravelmente barato, e o chamou de Multimedia Engine, no ano de 1992. Era essa tecnologia que a SGI queria trazer para os consoles de mesa. Com base na família MIPS R4000 de CPUs de supercomputação, a SGI desenvolveu um hardware com recursos otimizados e consumindo apenas 0,5 watts de energia. Isso era muito menos que os 1,5 a 2 watts originais, e com um preço estimado de $40, em vez de 80, preço comumente vendido para esse tipo de workstation. Com isso em mãos, a empresa criou uma proposta de design para um Multimedia Engine, um projeto para videogame, buscando um parceiro já bem estabelecido no mercado. Em 1993, a SGI procurou a Sega para comercializar seu protótipo de hardware em uma próxima geração de consoles domésticos. No início, a Sega da América se interessou pela tecnologia, mas depois de 2 reuniões com a comitiva japonesa, a Sega recusou a proposta, dando preferência a hardwares que lhe eram mais familiares. Tom Kalinske, que na época estava na dianteira da divisão americana da Sega, relembrou: Então, depois dessa reunião, eu tive que dar uma resposta a Jim Clark, que era o presidente da Silicon Graphics, e dizer a ele que a Sega não ia comprar. E ele perguntou: bem, o que eu devo fazer? E eu disse: bem, existe outra empresa de jogos na área de Seattle. Acho que seu nome começa com N. E, é claro, ele a procurou. Ele foi até lá e vendeu o chipset para eles.
A Silicon então trouxe o protótipo para a Nintendo, que na época precisava desesperadamente de um sistema 3D, caso desejasse permanecer no mercado de videogames para a próxima geração e competir com a recém-chegada Sony e a antiga rival Sega. Depois de alguns encontros e da apresentação da tecnologia por parte da Silicon, Yamauchi sentiu que essa era sua chance de pular uma geração. A tecnologia apresentada pela SGI a Yamauchi era a Reality Immersion Technology, uma CPU MIPS R4300i e um MIPS Reality Coprocessor, que usava os recursos gráficos de computação mais avançados do mundo, o que permitiria aos jogadores de videogame interagirem direta e intimamente com ambientes de jogos virtuais. Com a Reality Immersion Technology, os jogadores de videogame pela primeira vez poderiam se tornar parte do próprio jogo. Ele se reuniu com suas equipes de P&D para discutir a proposta. Quase todos foram unânimes em concordar que essa era uma alternativa viável para a Nintendo, que já não dispunha de muito tempo para começar a trabalhar na criação de seu hardware de nova geração. Então, um acordo foi feito, nascendo assim o Projeto Reality. Tim Van Hook ficou responsável dentro da SGI de projetar o design do Reality Coprocessor, que deveria estar presente no novo hardware. Ele contou: "O trabalho sobrou para mim, o novato. Sem a menor modéstia, batizamos o programa que mais tarde conduziria ao Nintendo 64 de Projeto Reality. Durante reuniões iniciais com engenheiros da Nintendo, exibimos nossos melhores demos. Os levamos por desfiladeiros aerenitos simulados com dados de satélite. Mostramos folhas translúcidas de árvores balançando com a brisa e explosões pulverizadas de polígonos fractais." Anunciado pela Nintendo pela primeira vez na feira Shoshinkai Software Exhibition em Tóquio, no Japão, em 1993, o Projeto Reality foi alardeado ainda sem nenhuma imagem do console. Como todo desenvolvimento de hardware, a Nintendo manteve o sigilo das configurações até meados de 1994, quando exibiu o design do sistema para o público. Em 23 de junho de 1994, a Nintendo apresentou o novo nome oficial do console, ainda inacabado, como Ultra 64. Veja como foi o anúncio feito pela Silicon Graphics em 23 de setembro de 1993. Nintendo e Silicon Graphics unem forças para criar a tecnologia de entretenimento de vídeo mais avançada do mundo. A Silicon Graphics e sua tecnologia MIPS alimentam a revolucionária plataforma 3D da Nintendo de 64 bits. Em 23 de agosto, a Nintendo, líder mundial em videogames, e a Silicon Graphics, líder mundial em computação visual, anunciaram um acordo que transformará o entretenimento em vídeo ao desenvolver uma máquina Nintendo verdadeiramente tridimensional de 64 bits para uso doméstico. O Projeto Reality da Nintendo é a primeira aplicação da Reality Immersion Technology, uma nova geração de entretenimento de vídeo que permite aos jogadores entrarem em mundos tridimensionais em tempo real. O acordo de licença e desenvolvimento conjunto mundial combina a experiência líder da indústria da Nintendo no desenvolvimento de videogames com as renomadas tecnologias de computação visual da Silicon Graphics, que permitiram aos cineastas criar efeitos especiais sem precedentes para filmes como Terminator 2 e Jurassic Park. O produto, que será desenvolvido especificamente para a Nintendo, será lançado nos fliperamas em 1994 e estará disponível para o uso doméstico no final de 1995. O preço-alvo para o sistema doméstico nos Estados Unidos é inferior a $250. O esforço Projeto Reality criará o sistema de próxima geração da Nintendo, com gráficos realistas, áudio de alta fidelidade e velocidade recorde. No coração do sistema estará uma versão do MIPS Multimedia Engine, um conjunto de chips que consistem em um microprocessador MIPS RISC de 64 bits, um chip de coprocessador gráfico e circuitos integrados específicos de aplicativos ou ASICs.
pela primeira vez, a tecnologia de microprocessador MIPS RISC de ponta será usada na indústria do entretenimento de vídeo, criando novos níveis de velocidade, realismo e emoção. O coprocessador gráfico e os ASICs fornecem os recursos especializados de áudio, vídeo e gráficos. A mesma família de microprocessadores MIPS RISC hoje alimenta computadores que variam de PCs a supercomputadores. O computador de mesa Indie, lançado recentemente pela Silicon Graphics, oferece um sistema de autoria ideal para os atuais desenvolvedores da Nintendo, que desejam criar aplicativos para a plataforma Project Reality. A Indie também oferece suporte ao ambiente de usuário Indigo Magic, a primeira interface de usuário de mídia do mundo. Uma interface de apontar e clicar rica em mídia que permitirá aos desenvolvedores aprimorar ainda mais seu software de entretenimento doméstico. O protótipo possuía uma entrada para cartuchos, mas não teve o controle, imagens de tela ou especificações técnicas compartilhadas. Uma vez que o nome do hardware finalmente veio a público, a Konami levantou uma questão legal com a Nintendo, forçando a empresa a renomear mais uma vez. O novo hardware não se chamaria mais Ultra 64. Apesar de ter ficado de fora da E3 daquele ano, o novo sistema foi revelado finalmente em novembro de 1995, na 7ª edição da feira anual Shoshinkai Software Exhibition, no Japão. Foi ali que o público conheceu o Nintendo 64 com seu controle em formato de tridente e um direcional analógico. O novo nome foi escolhido por Shigesato Itoi, produtor responsável pela série Earthbound, que também havia nomeado o portátil Game Boy. O console e os jogos em si não seriam jogáveis até o final de 1995. A essa altura, o console já trazia seu novo nome, Nintendo 64 ou N64, e foi bem recebido pelos visitantes e críticos. Apesar disso, o que chamou a atenção da imprensa foi a decisão de utilizar cartuchos e não os CDs, já em uso pelos concorrentes. Foi em 1995 que os primeiros kits de desenvolvimento começaram a ser utilizados pelas soft houses. Tratava-se de uma estação de trabalho SGI padrão, como por exemplo uma unidade Indie, a mais barata workstation da SGI, com uma placa adicional contendo o hardware de varejo do Nintendo 64. Um kit desenvolvido e vendido diretamente pela Nintendo só seria entregue a partir de outubro de 1996. Peter Mann, vice-presidente de vendas e marketing da Nintendo of America, declarou na época que a escolha feita não foi entre cartucho e CD, mas entre a eficiência das tecnologias. O ponto de vista da Big N era a velocidade, já que cartuchos possuíam leitura mais ágil que os discos, evitando assim longas telas de carregamentos. Os cartuchos também tinham outras vantagens. Eram mais difíceis de serem pirateados, armazenavam dados de saves e as desenvolvedoras teriam que vir à Nintendo para vender os jogos. Ao contrário da crença popular, essa decisão nem sempre foi imutável. Houve muita discussão sobre usar cartuchos ou mídia baseada em disco. Diz Richard Webb, membro da equipe número 5 no Project Reality. A Nintendo estava procurando discos ópticos ou magnéticos removíveis para gravação, mas decidiu que os cartuchos eram mais seguros e ofereciam acesso aleatório mais rápido, visto que outros sistemas já usavam CDs e exibiam a temida tela carregando o tempo todo. Webb também observa que, no que diz respeito à mídia, a SGI era bastante neutra. Eu teria gostado da ideia de oferecer suporte à leitura de CDs, talvez incluindo os formatos vídeo CD e Super VCD, populares no Japão e na China. A Nintendo enfrentou também algumas críticas sobre a falta dos jogos anunciados para o lançamento do console, alegando que precisava de algum tempo para amadurecer o software. Apenas 2 jogos eram jogáveis na feira, Super Mario 64 e Kirby Ball 64. Ambos inacabados e com grandes diferenças do que seria o produto final. No entanto, a Nintendo mostrou uma montagem de vídeo de 13 outros jogos em desenvolvimento, incluindo Pilot Wings,
Shadow of the Empire, Rally Race 64, Blast Dozer, Mario Kart 64 e imagens muito antigas de um Legend of Zelda que se tornaria Ocarina of Time. Em 15 de maio de 1996, no Biltmore Hotel, no centro de Los Angeles, o Nintendo 64 foi finalmente exibido ao público americano, na Electronic Entertainment Expo, ou como agora é amplamente conhecida, E3. O tão esperado console de 64 bits da Nintendo foi o hype do show, com vários investidores e consumidores participando da conferência. O evento ocorreu após o lançamento do fracasso comercial de curta duração Virtual Boy, um console portátil que se propôs a entregar uma experiência mais imersiva, que no entanto falhou em oferecer recursos gráficos minimamente aceitáveis e jogos de qualidade. Surpreendentemente, o fracasso do Virtual Boy não tirou o hype do console de próxima geração da Nintendo. Essa seria a primeira oportunidade da Nintendo de mostrar seu novo sistema. Os jogadores puderam usar o novo controle de 3 alças do N64, com todos os seus novos botões. Bem recebidos pelo público presente, o controle deu aos jogadores a capacidade de navegar pelos fantásticos mundos 3D com movimento total de 360 graus, graças ao joystick analógico, uma novidade para os consoles domésticos de então, visto que nas primeiras gerações, os joysticks costumavam usar um manche com certa semelhança. Debaixo do controlador, um slot para outras expansões, como o Controller Pack e o então não anunciado Rumble Pack. O console apresentava um design compacto e elegante, em preto e cinza, 4 portas de controle para jogos multiplayer, botões Power e Reset e uma porta de expansão de memória para mais novidades. O Nintendo 64 era uma força a ser reconhecida. Ficou claro que a Nintendo estava entrando no mundo dos jogos domésticos em 3D, na 5ª geração, com um console realmente inovador e que poderia encarar de frente seus concorrentes. O jornal The Los Angeles Times afirmou: simplesmente a máquina de jogos mais rápida e graciosa. Hoje, você não verá apenas o melhor e mais poderoso sistema de videogame doméstico, mas o que o Sr. Yamauchi, o presidente da Nintendo Company Limited, e todos nós da Nintendo sentimos ser o melhor videogame já criado, a obra-prima Super Mario 64. Howard Lincoln, ex-presidente da Nintendo of America. O videogame foi, em alguns momentos, comercializado como o primeiro sistema de jogos de 64 bits do mundo, afirmando que o console era mais poderoso do que os primeiros computadores dessa natureza. A Atari já havia afirmado ter feito o primeiro console de jogos de 64 bits, com seu Atari Jaguar, mas o Jaguar usa apenas uma arquitetura geral de 64 bits, em conjunto com 2 processadores RISC de 32 bits e um Motorola 68000 de 16 bits. Pouco antes do segundo trimestre de 1994, a Nintendo assinou um acordo com a Midway para lançar jogos de arcade sob a marca Ultra 64, o que resultou nos emblemáticos Killer Instinct e Crazy USA. O primeiro deles desenvolvido pela Rare, empresa que já tinha experiência em computadores Silicon Graphics. As versões arcade lançadas em 1994 tinham na própria introdução do jogo a propaganda antecipada do Ultra 64 da Nintendo, informando que em 1995 a plataforma estaria disponível em sua versão doméstica. Esses foram os 2 únicos jogos criados para o Ultra 64 e são exclusivos dos arcades. O console foi originalmente programado para o seu lançamento no Natal de 1995. Em maio do mesmo ano, a Nintendo atrasou novamente o lançamento, agora para abril de 1996. Os consumidores que esperavam o lançamento da Nintendo no ano seguinte, a um preço menor do que o da concorrência, reduziram as vendas dos sistemas Sega Saturn e Sony PlayStation,
durante a importante temporada de compras de Natal de 95. O editor da Electronic Game Monthly, Ed Sanhad, chegou a sugerir que a Nintendo tivesse anunciado a data de lançamento de abril de 96 com esse objetivo em mente, sabendo antecipadamente que o sistema não estaria pronto nesta data. Em sua explicação do atraso, a Nintendo afirmou que precisava de mais tempo para os jogos do N64 amadurecer e para desenvolvedores terceiros produzirem seus jogos. Adrian Sfart, ex-engenheiro da SGI, atribuiu o atraso a problemas de hardware. Ele alegou que os chips tiveram desempenho inferior nos testes e estavam sendo redesenhados. Não é possível afirmar qual das versões é verdadeira, ou se tudo não passou de estratégia de marketing. A Nintendo disse que a razão para este último atraso, e em particular o cancelamento dos planos de lançar o console em todos os mercados ao redor do mundo simultaneamente, foi que os estudos de marketing da empresa agora indicaram que não seria capaz de fabricar unidades suficientes para atender a demanda em abril, potencialmente irritando os varejistas da mesma forma que a Sega havia feito com seu lançamento surpresa antecipado do Saturn na América do Norte, causando vários transtornos. Para neutralizar a possibilidade de que os jogadores ficassem impacientes com a espera pelo Nintendo 64 e comprassem um dos vários consoles concorrentes já existentes no mercado, a Nintendo publicou anúncios para o sistema bem antes das datas de lançamento anunciadas, com slogans como "Aguarde por isso" e "Vale a pena esperar? Só se você quiser o melhor". Finalmente, o tão aguardado e atrasado console foi lançado no Japão, em 23 de junho de 1996. O Nintendo 64 foi vendido pela primeira vez na América do Norte e no Brasil em lançamento simultâneo, em 26 de setembro de 1996, apesar de ter sido anunciado oficialmente para o dia 29. Foi lançado com apenas 2 jogos no ocidente, Pilot Wings 64 e Super Mario 64. A versão PAL do console foi lançada na Europa em 1º de março de 1997 e contou com 7 jogos de lançamento. Além de Super Mario 64 e Pilot Wings, havia Winegradsk 3D Hockey, Cruis'n USA, Star Wars Shadows of the Empire, FIFA Soccer 64 e Turok: Dinosaur Hunter. No Brasil, foi lançado oficialmente pela empresa Playtronic e a partir de 1997 passou a ser produzido apenas pela empresa Gradiente Eletrônicos, que assumiu singularmente a representação da Nintendo no país.